Bom, pessoal, desculpem. Dando continuidade à nossa série de 440C versus algum outro aço, hoje nós vamos falar do 440C contra o 420. Tem algum problema nessa comparação? Gente, eu não diria problema, mas nós temos alguns fatores a considerar. Por exemplo, talvez nós tenhamos um resultado quando estivermos falando de canivetes e tenhamos um resultado diferente quando estivermos falando de facas, principalmente lâminas para cozinha. Por que isso? Porque no universo dos canivetes, nós vamos achar vários exemplares em 440C, ou o análogo a ele, que é o 9-cromo 18MOV. Porém, quando estivermos falando de facas, principalmente facas de cozinha, nós basicamente só vamos ter 420 e não teremos boas representações em 440C para competir. Tá? Como eu falei, isso não chega a ser um problema, mas vamos dizer que dá um sério desvio nos resultados. Tá? O 440C, gente, nós já estamos cansados de saber pelos outros vídeos. Eu vou usar aqui, para o termo de comparação ficar ainda mais fácil, a tabela decimal que o Dr. Larry Thomas usou para converter a maioria das características metalúrgicas. Então você tem energia de fratura, você tem retenção de fio com catra, você tem resistência à oxidação, que é meio na avaliação visual de exposição a meios corrosivos e tal. E você tem diferentes números para isso. Catra, você tem o TCC, resistência à fratura, você tem os números. Eu não me lembro se é pés por polegada e tal, mas você tem seus números. O que ele fez? Para tornar isso mais inteligível, ele comparou todos os números e converteu esses números para múltiplos de 1 a 10, para números de 1 a 10. Né? Tudo proporcional. Então, fica mais fácil o entendimento. Então, o 440C, gente, por exemplo, em robustez, a gente teria aí um número, nessa escala de 0 a 10, de 3,5. Retenção de fio, 4,5, oxidação, 7. Tá? Esses são os números na escala de 0 a 10. Teor de carboneto, volume, nós já falamos, né, que é 12,5 para o 440C, e o 420. Gente, olha, o 420 tem um outro probleminha, tá? Que é o seguinte, tecnicamente é considerado 420 os aços que têm uma variação de carbono entre 0,16% e 0,36%, alguns raríssimos 0,38% de carbono, tá? Então, nessa faixa, é considerado 420, é lógico, com a composição de outros elementos. Nós estamos falando em termos de carbono. O que acontece? Se você pegar um aço 420 com 0,16% de carbono, ele provavelmente não dá 50 de dureza de trabalho. Porém, a oxidação, a resistência à oxidação, que seria aí nessa escala de 0 a 10 do Dr. Larry Thomas, algo como 9,5, se ele tiver 0,16% de carbono, provavelmente ele vai chegar a 10. Tá?
Ou seja, em termos práticos, com um bom acabamento superficial, praticamente não vai apresentar corrosão superficial. Mais ou menos, não como um H1 ou um H2, mas muito próximo a isso. Só que, é como eu falei, só com 0,16% ele não chega a 50% de dureza. Na verdade, eu acredito que ele não chegue a 48% de dureza. Tá? O mais comum no Brasil, é a gente encontrar esse aço 420 aí na casa do 0,3% de carbono. Tá? 0,36 até hoje eu nunca vi, 0,38 menos ainda, e como eu falei, quando ainda era a Acesita que produzia aço 420 no Brasil, ela produzia 2 graus de 420. Um com 0,22% de carbono e um com 0,33% de carbono. Tá? Daí veio o nome de marketing de 420C, porque no 440C, C significa que ele tem mais carbono na família 440. Tá? Então, usar a mesma técnica de marketing para o 420. Se 0,33 era o maior teor de carbono no Brasil para o 420, resolveram, por questão de marketing, chamar esse 420 de 420C. Né? Mas essa é uma designação não oficial, não reconhecida tecnicamente, apenas uma questão de marketing. Quando a ArcelorMittal assumiu a Acesita, eu acredito do verbo não faço a menor ideia, que ela manteve pelo menos esse grau de 420 com 0,33% de carbono. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de lâminas, tanto de canivetes quanto de facas, produzidas no Brasil com esse aço, e a dureza varia entre 50 e 53, raramente você encontra 54 de dureza nesse aço. Então, para você conseguir 54, com certeza, tem que ter no mínimo 0,33% de carbono. Mínimo. Tá? Para cutelaria, gente, esse 0,33 já daria uma lâmina aceitável. Aceitável em termos de uma pessoa, vamos dizer, não exigente em aço. Ou seja, o usuário comum, aquele que usa a faca no seu dia a dia, como todo brasileiro ou toda pessoa no mundo usa uma faca no dia a dia, principalmente com intenção culinária. O 420, gente, como eu já falei, se ele tiver aí em torno de 53, 54 de dureza, a resistência, a robustez dele, que no caso do 440C é 3,5, na dele seria 9,5. 420, extremamente resistente à fratura, mesmo nessas durezas de 53, 54. Ou seja, é um aço que com bom tratamento térmico ou não vai dar, ou vai dar muito pouco microdente. Tá? Então, essa é uma característica importante. E na retenção de fio? Na retenção de fio, gente, ou seja, esse é feito um teste Catra, tá? É um teste estático. A lâmina não sofre torção lateral nem nada. Nessa tabela convertida de 0 a 10 do Dr. Larry Thomas, o 440C teria 4,5. O 420 teria 2, tá?
Mas tem os números de TCC do Catra. O 440C com 58,59, todo mundo já está cansado de saber, é cerca de 430. E o 420, com cerca aí de 53, 54 de dureza, fica em torno de 300. Olha, Cabral, dá uma diferença de 130? Dá uma diferença de 130. Então, é uma diferença apreciável. Porém, anotem bem esse detalhe. A diferença de retenção de fio, gente, não é só esses 33%, tá? Ou 25%, depende de como você está olhando isso. Na prática, ela é bem maior do que isso. Por quê? Porque o 440C tem 430 de TCC com 58,59. O 420 tem 300 com 53,54. Porém, no uso real do dia a dia por uma pessoa, um indivíduo usando uma lâmina, a gente está cansado de saber que numa lâmina de uso manual, para as tarefas do dia a dia, a imensa, mas a esmagadora maioria das vezes, o fio vai se degradar por rolamento e não por desgaste. O teste Catra mede desgaste. E como a gente sabe, o rolamento está diretamente ligado à dureza do aço. Quanto mais duro o aço, menos tendência de rolamento ele vai ter. Ou seja, na prática, uma lâmina 420 com 53,54 vai rolar muito mais que uma lâmina 440C com 58,59. E aqui não importa que o 440C é mais resistente ao desgaste. O rolamento está ligado à dureza da lâmina. Portanto, o 420 vai rolar muito mais. Isso num canivete, gente, é um fator muito importante a ser considerado. Por quê? Normalmente, na rua, você não está com uma chairinha de aço liso, uma chairinha cerâmica para realinhar esse fio, tá? Então, se você tem uma degradação do fio por rolamento, Cabral, mas se eu tiver com cinto... Gente, sincero e honestamente, nesses anos todos de vida que eu tenho, eu nunca vi ninguém na rua tirar um cinto de couro, pisar em cima e fazer um estrope para realinhar um fio. É possível? Lógico que é possível. Mas eu, pessoalmente, nunca vi ninguém fazendo isso. E lembrem-se, nós estamos falando do usuário normal médio. E nem quem entende um pouco mais de lâminas e de aços, eu nunca vi fazer isso na rua, tá? Então, é uma coisa que você pode descartar. É uma coisa que é possível de ser feito, mas que na prática você não vai ver. Então, se o seu fio rolou e perdeu a habilidade de corte, você vai ficar com esse canivete sem habilidade de corte até ter acesso a pelo menos a uma chaira de aço liso, tá? Ou seja, em casa, ou se... Vamos ver numa eventualidade... Eu não teria cara de pau chegar num açougue e pedir emprestado uma chaira do açougueiro para mim passar o meu canivete. O açougueiro não sabe onde o meu canivete passou. É um troço que eu jamais faria, entendeu? Por respeito à pessoa. Aí depois a pessoa teria que, se fosse muito consciente, pegar a chaira, passar um papel ou um paninho com álcool para fazer uma desinfecção, porque não sabe onde meu canivete passou. Ou seja, isso é uma coisa também que, se ocorrer, gente, é como eu falei, é uma coisa tão rara que não vai ocorrer. Cabral, mas eu posso usar a borda do vidro do carro? Gente, poder você pode quase tudo nessa vida. A questão, de novo, eu nunca vi ninguém fazendo isso,
tá? Então, pelo menos em canivete, você tem que considerar isso, a dureza, que é o limite do aço em si, tá? Não, e esse limite de dureza não quer dizer que o tratamento térmico é bom ou ruim, é uma opção do fabricante. Mas, normalmente, para você atingir uma dureza de 54 RC num aço 420 no Brasil, você tem que ter um bom tratamento térmico. Ah, uma coisa está diretamente ligada à outra? Não. Mas com um bom tratamento térmico, você tem um grão menor da matriz e, com isso, você pode trabalhar nessa dureza mais alta sem maiores riscos para o aço. Você pode ter também um aço 420 com péssimo tratamento térmico e 54 de dureza. O que pode acontecer? Não é o que pode, é o que vai acontecer. Esse canivete provavelmente vai fraturar até não você afiar, porque o grão está tão crescido que ele simplesmente não segura um fio mais agudo até não ser feito. Tá? Então, guardem sempre isso. Dureza não é indicativo de bom tratamento térmico. Porém, bons tratamentos térmicos podem trabalhar com as durezas mais altas sem risco para a lâmina, tá ok? Então, essa é a questão nos canivetes, tá? Onde você encontra representante até com certa fatura de geometria de 440C e uma infinidade de representantes em 420. Então, você pode conseguir mais ou menos uma equivalência de lâminas, geometrias semelhantes. Preço. Gente, no Brasil, 420, tem gente que vai falar, não, a canivete 420 no Brasil é muito barato, Cabral. Muito barato, mas e a qualidade do tratamento térmico? E a geometria da lâmina? Ou você vai ter, basicamente, estou falando para a maioria dos casos, tá, gente? Eu sei que existem outras, mas eu estou falando para a maioria das lâminas produzidas. Formato. Chips foot ou lamb's foot e formato ponta de lança, tá? Para 420 é basicamente isso. Ah, Cabral, mas você tem outro? Tem, gente, mas são representantes raros, tá? São modelos que você não encontra em qualquer lugar. O grosso que você encontra são esses dois. Já o 440C, com a penetração dos canivetes chineses, você tem só da Ganso uma infinidade de modelos. Ah, Cabral, mas modelos da Ganso são bem mais caros que modelos 420 no Brasil. Será que são? Porque eu já vi uma infinidade de modelos da Ganso aí por 150, 180 e vejo um monte de canivete 420, 150 reais, 180 reais. E aí, gente, vocês vão me desculpar. Eu pago de olho fechado R$200 num canivete Ganso 440C, mas não pago 100 num 420, deixa eu pegar dois fabricantes renomados, 3, Simo, Tramontina e Zebu Barretos, por exemplo. Mas não penso duas vezes em pagar o dobro num canivete 440C. Por quê? Maior opção de geometria, principalmente retenção de fio na prática, porque eu tenho certeza que 58, 59 vai rolar muito menos do que 53, 54. Contando que nós consigamos canivetes 420 com 53, 54. O que não costuma ser a média. A média costuma ser entre 50 e 53. 54 é raridade. Tá? Então, pelo menos para canivete, eu não penso duas vezes em escolher um 440C, principalmente se for da Ganso, cuja qualidade é conhecida e reconhecida. O padrão de tratamento térmico está muito bom desde a segunda geração dos Gansos
e tem um controle de qualidade que hoje em dia é reconhecido como bom. Então eu não teria dúvida em pagar o dobro num 440C do que num 420 nacional. E 420 estrangeiro? Gente, a mesma coisa, a limitação da dureza não é por causa do fabricante, é por causa do aço. Se lá fora você encontrar um 420 com 0,36% de carbono, ele pode atingir 55% de dureza. Significa que vai atingir? Não. Isso é potencial de dureza de trabalho, mas não significa que ele vai ser produzido naquilo. Enquanto a Guns, a gente sabe da consistência deles em produzir 58, 59. E mesmo que você desse um azar, pegasse um 440C com 57, ainda assim é muito melhor do que um 420 com 53. Tá? Então, para canivetes, eu não pensaria duas vezes em pagar o dobro por um 440C com bom tratamento térmico e 58, 59 de dureza. Tá? E agora vamos para o item faca. Gente, faca em 440C industrial é outra coisa difícil de se achar. Você tem uma representante da Guns num preço muito bom. Uma faca G800 qualquer coisa, que eu acho que é 440C também. Porém, desculpe, a geometria não ajuda muito. Você teria que retrabalhar a geometria. Você teria uma faca barata em 440C, mas para ela cortar bem, você teria que retrabalhar a geometria. Já o 420, para faca, principalmente de cozinha, você acha uma infinidade de fabricantes. E muitos deles com boas geometrias. Tá? Qual o problema? Dureza. Tá? Esse vai ser sempre o grande problema do 420. Extremamente resistente à oxidação, principalmente se for lâmina polida. Cabral, ele tem que ser polido para ser resistente à oxidação? Não. Polido, ele vai ter a máxima resistência à oxidação dele, ou seja, praticamente não vai oxidar. Agora, se ele tiver um acabamento esfumaçado, ou lixado até lixa 220 e tal, ele ainda assim vai ter uma resistência à oxidação muito boa. Provavelmente, o máximo que vai acontecer se você deixar ele sujo de limão é manchar. Manchou, você passa uma buchinha, a mancha sai. Então, essa vantagem o 420 tem. Outra vantagem, como vocês já viram, a tolerância à fratura dele é muito alta. Muito alta. É 3 vezes praticamente a tolerância do 440C. Então é uma lâmina, gente, que se tiver bom tratamento térmico, mesmo com baixa dureza, praticamente não vai dar dente. Pode ser que ela sofra alguns pequenos achatamentos por causa da dureza, mas fratura não. E aí nós vamos cair no problema. Entre uma lâmina 420 e uma 440C para cozinha, qual que você escolheria, Cabral? Olha, como é para cozinha, gente, e eu não vou achar uma 440C com uma geometria tão boa para corte como um 420, nesse caso a minha escolha vai recair sobre o 420. Por quê? Na cozinha eu preciso normalmente de lâminas que cortem e cortem bem. O fio vai rolar. Para que eu tenho chaira de aço lisa? Para que eu tenho chaira cerâmica? Para realinhar esses fios. Então, na cozinha, não vai me dar problema um fio rolado, porque com 2 segundos ele já voltou ao alinhamento e está cortando novamente. Cabral, e se ele sofrer desgaste no que você está cortando? Gente, a maioria das coisas que a gente corta na cozinha não é tão abrasiva assim, mas se ele sofrer desgaste, eu tenho chaira cerâmica. Cabral, não podia ser diamantada, de bóron silicato? Podia, gente, mas a cerâmica é mais barata, dá um acabamento mais fino.
Se eu usar de levinho, ela vai só realinhar o fio, fazendo um desgaste muito pouco. Então, o ideal é que na cerâmica o ângulo de passagem seja coincidente do ângulo do fio. Mas se você passar bem de levinho, só para realinhar o fio, ele não vai aumentar tão significativo o ângulo assim, de forma, mesmo que você aumente o ângulo. E se aumentar, depois de umas passadas subsequentes, você pode diminuir mais um pouco e acaba ficando com aquele ângulo original. Dificilmente vai ser exatamente o ângulo, porque sua mão, por melhor memória muscular que você tenha, não é um gadget estático. Mas se você tiver um gadgetzinho com as hastes cerâmicas já pré-anguladas, você vai ter sempre o mesmo ângulo. Então, para faca de cozinha, por falta de opção no 440C, principalmente com boa geometria, eu escolheria o 420. Tá? É quase que como uma imposição, gente. Porque você não vai achar no mercado, por exemplo, uma Tramontina linha... Como é que é o nome daquela linha 420 da Tramontina? Que tem uma geometria muito boa, tá? Full flat e tal. Esqueci o nome da linha, mas é uma linha baratinha da Tramontina. A própria linha Polywood da Tramontina, a maioria delas, as chamadas facas de churrasco, com cabo em madeira, são em 420. Pode ter uma linha especial em 104110, 104116, mas a maioria é 420 e tem uma geometria muito boa, tá? Coisa que você não vai achar na faixa de preço e mesmo em preços mais altos em 440C, porque praticamente ninguém fabrica, gente. Então, e eu não falei, volume de carboneto do 420, 3%. Tá? Então, é um dos motivos dele ter alta resistência à fratura, baixa resistência ao desgaste. Agora, quando eu for falar do 440C ou aço carbono, e aqui esse vídeo, quando eu fizer, gente, vai ser sobre os aços carbonos mais comumente usados no Brasil e basicamente aqueles conhecidos como série 1000. 1050, 1055, 1070, 1075, 1084 e 1095. Tá? Pode entrar aí um 5160, um 6150, que não são comuns, mas é basicamente esses aços carbonos mais simples. Tá? Não estou falando de todo o aço carbono, estou falando desses aços carbonos mais simples, que poderia entrar, inclusive, o 52-100, tá? Que é um aço carbono mais simples. Muito queridinho dos cuteleiros, mas quando eu for falar do 440C ou aço carbono, vai ser isso, e vocês vão entender por que se alguém que gosta de faca artesanal em aço carbono, desses mais simples, se chamar o 420 de porcaria, pode jogar fora todas as suas facas artesanais em aço carbono mais simples. Tá? Porque vai mostrar que quem fala isso não entende absolutamente nada de aço. Mas nós não vamos falar isso agora, vamos deixar, provavelmente será o próximo vídeo que eu farei, que é 440C ou aço carbono simples. Tá? Mas eu acho que por esse vídeo era isso. Vantagem do 420 sobre o 440C. Altíssima tolerância à fratura, altíssima tolerância à oxidação. Para mim, valeria a escolha 420 em lâmina de cozinha por falta de opção e 440C em canivete de uso diário, porque, na média, as características metalúrgicas do 440C
propiciam um uso mais prolongado e mais efetivo dessa lâmina chamada canivete nesse aço do que em 420, tá? Então são escolhas. E no caso do canivete, mesmo que ele custasse o dobro de um 420, eu acho que eu teria o dobro ou um pouco mais de uso dessa lâmina canivete no dia a dia. Porque, como nós já vimos, o principal fator de degradação do fio de uma lâmina, quer seja de canivete, quer seja de faca, não é o desgaste, a não ser para usos muito especializados, é o rolamento. E nesse ponto, 53, 54 de dureza máxima, infelizmente esse fio vai rolar muito. Em casa, com uma chairinha, você resolve isso assim em 2 segundos, tá? Mas na rua você não tem acesso a essa chairinha não. Então, para canivete, 440C, para faca de cozinha, por falta de opção, 420, tá ok? Era isso por esse vídeo, um abraço a todos.